Antes de começar na oração subordinada propriamente dita, vamos lá uma dúvida. Muita gente teve dúvida nesse conectivo, tanto no i como no mas, quando eles assumem funções adversas. Né? Então, nós vamos revisar nesse momento, tirar dúvida de alunos que não compreenderam essas conjunções coordenativas. Né? Elas funcionam como termo de outra oração. Vejam. A conjunção i com valor de adversidade. A conjunção i, ela é aditiva, certo? Ela sempre dá uma ideia de adição. Você observa que você adiciona. Eu digo assim, fui à escola e estudei. Eu fiz duas coisas. Eu fui à escola e estudei. Eu fiz duas coisas. É diferente de quando ela aparece assim, olha. A conjunção i aditiva, ela pode aparecer com valor de adversidade. Olha, quando eu digo assim, olha, é um poema do Camões, né? Todo mundo conhece a poesia do Camões. Ele diz assim, é ferida que dói e não se sente. Olha, ele está dizendo dói, mas não se sente. É uma adversidade, é uma ideia contrária. Esse i tem uma ideia contrária. Então, por essa razão, esse i, ele indica essa adversidade. Ele, nesse caso aqui, ele é adversativo. É muito diferente se essa frase fosse assim, olha, é ferida que dói e a gente sente. E a gente sente, dói e a gente sente. Isso mais aquilo. Aqui é um advérbio, é uma ideia contrária. É ferida que dói, mas não se sente. Então, esse i tem um valor de mas. Então, ele tem uma ideia de adversidade. Por essa razão, ele é adversativo. Ok, gente? Ok? Compreenderam? Ele tem um valor de mas, porém, todavia, no entanto. É ferida que dói, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, não se sente. Ah, o i tem esse valor todinho dessas conjunções adversativas. Por essa razão, ele é adversativo. Ele dá uma ideia de oposição. É ferida que dói, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, não se sente. Ah, então esse i não é adição, ele não está adicionando, ele está dando uma ideia de adversidade. A outra dúvida também foi aqui no mas. A conjunção mas, que é adversativa, quando você vê o mas, você diz logo que ela é adversativa, vocês aprenderam que o mas é adversativo. Mas ele pode ele pode aparecer com valor aditivo. Veja aqui, olha. Era um homem trabalhador, mas principalmente honesto. Olha, gente, ele tem o valor de i. Era um homem trabalhador e principalmente honesto. Esse mas, ele está adicionando. Ele era duas coisas. Ele era trabalhador e ele era honesto. Isso e aquilo. É o contrário. Então, o que acontece com esse mas? Ele tem um valor de adição, ele tem um valor de aditivo. Então, só para lembrar vocês, quando vocês virem o i, vocês nunca vão dizer, é aditivo. Se analisar a frase, ele só é aditivo se ele tiver o valor de adição. O mas, vocês nunca vão dizer, é adversativo, o mas é adversativo. Eu tenho que parar, analisar qual é o valor dele dentro da oração. E nesse caso aqui, ele tem um valor de adição. Era um homem trabalhador e principalmente honesto. Ele tem duas qualidades, isso mais aquilo. Isso e aquilo. Ok? Então, valeu. Vão perguntando, vamos perguntar. Alguém me perguntou também, professora, um período é composto quando ele tem dois verbos ou duas orações? É a mesma coisa. Cada verbo representa uma oração. Vou voltar aqui só para você poder entender aí, olha. Eu digo, por exemplo, aqui, ó. É ferida que dói e não se sente. Eu tenho aqui, olha, o verbo dói e eu tenho o verbo sente, dois verbos. Portanto, eu tenho duas orações. Cada oração é um verbo. Aliás, é isso. Cada verbo é uma oração e outra oração. Está ligada pelo i, certo? Então, aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho uma oração. Isso aqui é um período composto. Porque o período composto é aquele que tem dois ou mais verbos. Aqui no caso tem dois. Dói, sente.
2 verbos, 2 orações. Período composto, que no caso, olha, é um período composto por coordenação. Olha aqui esse E, que ao invés de indicar adição, nesse caso aqui está indicando uma adversidade. Ok, gente? Vamos passar, porque a gente está estudando agora as orações subordinadas. Olha lá, só lembrando, o período pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Quando é composto por coordenação, as orações possuem uma independência estrutural, podendo vir separadamente sem prejuízo. Já no período composto por subordinação, as orações são dependentes entre si, por meio de suas estruturas, né? Elas são dependentes. As orações subordinadas são dependentes. Oração subordinada. Oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em relação a uma outra oração, chamada oração principal, e que pede complemento. Essa oração principal vai pedir um complemento. Dependendo da função sintática que exercem, as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Nós já estudamos muito as orações adverbiais e vamos estudar já nas próximas aulas as substantivas e as adjetivas. Lembrando que as adverbiais, elas têm o valor de um advérbio, é uma circunstância, substantivo de um nome, adjetivo de um adjetivo, certo? E isso facilita muito para a gente. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais e equivalem, respectivamente, a um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Essa classificação também está ligada à função sintática que a oração subordinada exerce na oração principal. Assim, as orações subordinadas substantivas, elas podem exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Ah, mas isso é prático, não se preocupem, é muito prático, é tudo muito fácil estudar as orações subordinadas substantivas, certo, gente? As orações subordinadas adjetivas sempre exercem a função de adjunto adnominal. Adjetivo, né? O adjetivo é um modificador, não é isso, gente? O adjetivo funciona como adjunto adnominal. As orações subordinadas adverbiais, elas sempre exercem a função de adjunto adverbial. Subordinada adjetiva, adjunto adnominal. Subordinada adverbial, adjunto adverbial. Oração principal. É toda oração que tem associada a ela uma oração subordinada. Então, todas as vezes que eu tiver um período composto, certo? Aquela oração subordinada, ela vai estar associada a uma outra oração que é chamada de principal. Isso acontece quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Eu vou ter sempre essa oração principal. Exemplo, todos esperam sua volta. É um período simples. Vamos transformar esse período simples num período composto. Olha, todos esperam. Todos esperam. Todos esperam o quê? Todos esperam isso. Sua volta. Sua volta, né? Completa o sentido do verbo esperam. Vamos transformar em oração. Todos esperam sua volta. Todos esperam que você volte. Aqui eu tinha um único verbo, por isso era um período simples, gente. Olha, esperam, um único verbo, período simples, que também é chamado de oração absoluta. Agora eu tenho 2 verbos, esperam, volte. Eu tenho 2 verbos, esperam, volte. Então eu tenho um período composto. Se eu tenho um período composto, certo, por subordinação, essa oração, aquela que pede o complemento, todos esperam. O quê? Aquela que pede o complemento é chamada de oração principal. Todos esperam. E o complemento, né?
está subordinado, então eu tenho uma oração subordinada, que no caso é uma substantiva. Que você volte. Nós vamos estudar futuramente essa substantiva, né? Nós estamos parando aqui só para saber o que é um período simples e o que é um período composto. Período simples, uma única oração. Quando eu digo oração, é um único verbo, é a mesma coisa. Uma única oração, um único verbo. Um verbo, outro verbo. Dois verbos, duas orações. Período composto. Orações subordinadas adverbiais. Os pescadores voltaram à noite. Olha, à noite, locução adverbial de tempo. À noite. Os pescadores voltaram. Ó, os pescadores voltaram, à noite, quando anoitecia. Se eu tenho um adjunto adverbial de tempo, qual é a oração que tem um valor de advérbio? Né? As orações subordinadas adverbiais. Então, eu vou ter uma oração subordinada adverbial, quando anoitecia. Trocando a locução adverbial à noite pela oração quando anoitecia, teremos o período composto equivalente, oração subordinada adverbial. Certo? É isso que a gente vai ter. Lembrando, voltando, os pescadores voltaram à noite, um único verbo, voltaram. Período simples. Aqui, olha, os pescadores voltaram quando anoitecia, voltaram e anoitecia. Dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho, portanto, um período composto. Aqui, no caso, é um período composto por subordinação. E essa subordinada, ela é uma subordinada adverbial. Classificação das adverbiais. Aqui nós vimos essa classificação das adverbiais. Eu pedi que vocês dessem uma lida nesses conetivos. Daqui os conetivos. Causal, porque, uma vez que e como. Condicional, desde que, se menos que. Consecutiva, tão que, tanto que. Conformativa, como, conforme, segundo. Concessiva, embora, ainda que, mesmo que. Comparativa, como, mais, menos que. Proporção, a proporção que é a medida que. São 9, né? Eu ensinei para vocês. A gente tem a forma C elevado a 6, FPT. Tá aqui, é C elevado a 6. Causal, condicional, consecutiva, conformativa, concessiva e comparativa. São 6 adverbiais que começam com a letra C. Depois vem proporcional, FPT, vem a temporal e vem a final. Temporal da ideia de tempo, quando, logo que, assim que. Final da ideia de finalidade, a fim de que, para que. As orações subordinadas adverbiais, elas são classificadas em função do sentido que elas têm no texto. Assim, gente, olha. Se nós pegarmos a causal, ela dá uma ideia de causa, né? Foi para a escola porque queria aprender. Estudou porque queria aprender, tem uma ideia de causa. A principal é o porquê. A condicional, ela dá a ideia de condição. A principal da condicional é o se. Se eu estudar, eu vou aprender. É uma condição para que haja aprendizagem. Se eu estudar, desde que eu estude, né? Então, todas são condicionais. Consecutiva, ela dá uma ideia de consequência. Estudou tanto que, tão que, né? Estudou tanto que aprendeu. Qual foi a consequência? A aprendizagem. A conformativa, ela expressa uma conformidade. Fez o trabalho como eu pedi, conforme eu pedi. Quando você tiver dúvida, você troca pela principal, que é o conforme, né? Estudou tanto, estudou como, estudou conforme era necessário. A concessiva, olha, dá uma ideia de concessão, de contrariedade, de oposição. Ele estudou, embora tivesse muito barulho. Embora é o principal, mas pode ser ainda que, mesmo que tivesse muito barulho, mesmo que, ainda que tivesse, né, a concessiva. A comparativa, ela dá a ideia de comparação, é o como, mais que ele, é mais que ele, é menos que, é o comparativo de dois elementos. A proporcional, ela dá uma ideia de proporção a proporcional. A proporção que estudo, eu aprendo mais, né? A temporal, ela dá uma ideia de
temporalidade. Quando eu chegar, farei o meu trabalho. E afinal, ela dá uma ideia de finalidade. A fim de que? Estudo a fim de que aprenda. Certo? Então, isto é finalidade. Então, é muito fácil a gente identificar. Para ainda facilitar, é só a gente tentar aprender os conetivos. Quando a gente aprende os conetivos, aí sim, tudo fica bem mais fácil. Quando a gente aprende os conetivos, a gente aprende a fazer essa diferença sim. Olha, o desde que, observe que o desde que está aqui como temporal, o desde que está aqui como condicional e o desde que está aqui como causal. Mas você faz a substituição. Quem é o principal do temporal? É o quando. Ah, o desde que tem o valor de quando, então ele é temporal. O desde que é condicional, quem é principal é o se. O desde que tem o valor de se, ele é condicional. Ah, da causal, quem é principal é o porquê. Ah, o desde que tem o valor de porquê, vamos fazer a substituição. Observe. Desde que ele partiu, seus filhos vivem com a avó. Desde quando ele partiu? Então, é uma oração subordinada adverbial temporal, porque o desde que dá a ideia de tempo, quando ele partiu. Tem essa ideia de tempo, então desde que é temporal, certo? A oração tem esse sentido tem um sentido da sua classificação. Observem, eles poderão participar da competição, desde que obedeça aos regulamentos. Como eles poderão? Se eles obedecerem aos regulamentos. Então, esse desde que tem uma ideia de condição. Eles poderão participar da competição se obedecerem aos regulamentos. Então, o se é uma condicional, né, gente? Para que eles possam participar da competição. Então, esse desde que tem um valor de se. Então, ela é condicional. O desde que também, ele pode assumir a função de causa, se ele tiver o valor de porquê. Desde que ele está doente, é melhor interná-lo em um hospital. Por quê? Por que ele está doente? O desde que tem um valor de porquê. Então, por isso é uma subordinada adverbial causal. Então, temporal dá a ideia de tempo, condicional dá a ideia de condição, causal dá uma ideia de causa. Aprendam as conjunções e aprendam as suas funções de acordo com os seus nomes, com a sua classificação. Para que vocês entendam ainda melhor tudo isso, eu coloquei aqui, olha. Revendo a oração subordinada adverbial. Vejam bem, depois vocês repitam, gente, depois esse vídeo, né? Repitam, vão lá no YouTube, liga novamente, acessa, repete várias vezes. É por isso que nós colocamos poucas aulas nessa semana, para que vocês aos poucos, né, vão se adaptando. Você vai se adaptar rapidinho? Não vai. Aos poucos vocês vão se adaptando, né? Vocês vão repetindo os vídeos e vocês vão aprendendo. É muito importante que vocês aprendam, certo? Isso aqui nós já fizemos a nossa gramática. Só por isso eu não vou passar atividade para vocês. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo conteúdo novo. Aí sim, nós vamos acompanhando o conteúdo da gramática. Quis repetir isso aqui, porque isso aqui é básico. Vocês precisam saber dessas orações, tanto das coordenadas como das subordinadas, porque vocês precisarão desse conhecimento. Olha, as causais, novamente, ela indica uma causa, o motivo, a razão do efeito. Principais conjunções, porque, como, visto que, já que. Ó, ele não fez o trabalho. Porque ele não tem o livro. Qual foi a causa dele não ter feito o trabalho? Ele não tem o livro, certo? Essa primeira oração, ele não fez o trabalho, é a oração principal. Essa segunda que começa com conectivo, todas que começam com conectivo têm essas classificações. Essa segunda, por quê? Porque oração subordinada adverbial causal. Comparativa, uma ideia de comparação. Como, que, quanto, mais, menos do que. Ele fala mais que um papagaio. Olha, ele fala
Ele fala mais que um papagaio. A primeira oração principal e a segunda oração subordinada adverbial comparativa. Tá havendo uma comparação. Depois vem a concessiva, ela dá a ideia de concessão. Embora, ainda que, se bem que e mesmo. Embora tivesse cansada, fui ao shopping. Embora tivesse cansada. Observação muito interessante. Embora tivesse cansada, vocês observam que essa oração é começada com conectivo. Então, neste caso, eu tenho, embora tivesse cansada, uma oração subordinada adverbial concessiva, porque ela começa com conectivo. Fui ao shopping, oração principal. Na verdade, essa oração está numa ordem chamada de ordem inversa. Primeiro veio a subordinada e depois veio a principal. Professora, como é que eu sei disso? Ó o conectivo, certo? Ó o conectivo. A primeira, a principal, ela não tem conectivo. Fui ao shopping, não tem, embora estivesse cansada. Condicionais, ela expressa uma condição. Se, caso, contanto que, desde que, ao menos que. Se ela tivesse estudado, tiraria uma nota melhor. Se é uma condição. Tá, gente? A primeira, se ela tivesse estudado, oração subordinada adverbial condicional. Tiraria uma nota melhor, oração principal. Conformativa expressa uma conformidade. Olha os conectivos, conforme, como, segundo. Segundo me disseram, a casa é essa. Segundo me disseram, começa com conectivo. Então, oração subordinada adverbial conformativa. A casa é essa, oração principal, porque não tem conectivo. Consecutiva, ela expressa uma consequência. Aos conectivos, tal, tão, tanto, antes do que, ou de modo que. Eu estava tão feliz que desmaiei. Eu estava tão feliz, não tem conectivo, não tem a conjunção, não tem essa conjunção. Quando não tem, é a oração principal. Que desmaiei, olha, que, tão que, representando uma consequência. Então, que desmaiei, oração subordinada adverbial consecutiva. Final. Expressa uma finalidade, para que, a fim de que, né? Todos trabalham para que possam sobreviver. Todos trabalham, olha, uma oração ao verbo expressando, oração principal. Para que todos possam sobreviver, oração subordinada adverbial final. Proporcionais expressa uma proporção. Aos conectivos, a proporção que, a medida que. Quanto mais ela estudava, mais feliz seus pais ficavam. Quanto mais, né? Quanto mais, à medida que, a proporção que, eu já tenho uma subordinada, né, gente? E a outra, oração principal. Temporal, expressa o tempo, modo, uma temporalidade. Quando, antes que, depois que, logo que. Quando eu sair, vou passar na locadora. Começa com o conectivo quando. Então, a primeira ela é subordinada adverbial temporal. A segunda, que não tem conectivo, olha, vou passar na locadora, ela é uma oração chamada de oração principal, porque ela não tem conectivo. Dúvidas vocês vão perguntar e eu não me canso de ficar respondendo para vocês. Mais exemplos, olha, gente. Orações subordinadas adverbiais. Funciona como adjunto adverbial da oração principal. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa, de tempo, de modo, de causa, etc. Como se fosse um advérbio. Então, ela pode ser de causa, de consequência, de condição, de comparação, de concessão, de conformidade, de proporcionalidade, de finalidade ou de temporalidade. Veja os exemplos, olha. Não viajamos porque estava chovendo. Primeira oração, olha, o primeiro verbo marca a primeira oração, não viajamos. Segunda oração, porque estava chovendo. Observe que a segunda oração era iniciada com conectivo, por quê? Então, quem é a classificação dessa primeira oração, não viajamos? Oração principal. A segunda, oração subordinada adverbial causal, começa com conectivo. Conectivo tem a função de separar as orações. Consecutiva, choveu tanto que o jogo foi cancelado. Quem é a primeira oração? Choveu tanto. Ó, aqui, a primeira oração termina aqui. Por que a professora termina aqui? Porque o conectivo indica que a segunda oração está começando aqui.
que o jogo foi cancelado. Qual a classificação da primeira oração? Ela não tem conectivo, choveu tanto. Oração principal. Que o jogo foi cancelado. Oração subordinada adverbial consecutiva. Se chover, não sairei. Essa já pareceu contrária. Olha, primeiro veio o quê? Veio a subordinada. Olha, se chover, ao conectivo. Professora, porque ela é subordinada ao conectivo. Se chover, então ela é oração subordinada adverbial. A outra não tem conectivo. Se não tem conectivo, ela é a oração principal. Isso aqui simplesmente está fora da ordem. Na verdade, a oração seria: não sairei se chover. Certo? Mas vocês sabem que as orações podem aparecer na ordem inversa, na ordem indireta. Comparativa. Estou tão nervosa como você estava até agora. Estou tão nervosa, não tem conectivo. É a primeira, oração principal. Como você estava até agora, oração subordinada, adverbial, comparativa. O como aqui. Certo? Vou lhe dar mais uma chance, embora não mereça. O conectivo aqui implica dizer que daqui para cá é a segunda oração. Quem é a primeira? Vou lhe dar mais uma chance. Segunda, embora não mereça. Primeira oração, classificação, não tem conectivo, oração principal. Segunda oração, oração subordinada adverbial concessiva. Outra oração, segundo me disseram, hoje haverá aula. Segundo me disseram, conforme me disseram, conformativa. Ao conectivo, hoje haverá aula, oração principal. Continuando, né, gente? Nós vamos continuar. A proporcional, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Então, ela dá uma ideia de proporção. Então, se ele tem um conectivo, oração subordinada, adverbial, proporcional. A menina cresce, oração principal. Final, estude bastante para que você passe no concurso. Estude bastante, não aparece conectivo. Para que você passe no concurso, oração subordinada adverbial final. Olha, separa a oração, sempre o conectivo separa a oração. Vejam a última, temporal, não sairei até que me contem a verdade. Primeira oração não tem conectivo. Por que termina aqui? Porque logo aparece um conectivo. Implica dizer que a segunda oração está começando. Então, a primeira, oração principal. Até que me contem a verdade, oração subordinada adverbial temporal. Então, e assim, mais uma vez, a gente está concluindo aqui as orações subordinadas. A gente viu que as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Estudamos todas as adverbiais, né? Vocês aprenderam. E a gente agora vai seguir, nós vamos na próxima aula estar seguindo a sequência da nossa gramática. Tá?